Boa noite, gente, que bom estar aqui mais uma quarta-feira com vocês. Sabe que é um momento que eu curto muito, porque com muito carinho eu penso nos temas e nos convidados e convidadas que eu trago aqui no Pod Easy, um podcast que traz assuntos de saúde e que também descomplica a saúde. O que nós queremos bater um papo com vocês de forma clara, simples, para que a gente vá aprendendo. A cada podcast, a cada convidado que eu trago aqui, eu aprendo bastante também com eles. E é tão gostoso a gente saber mais e conhecer mais dos excelentes profissionais que eu seleciono da nossa cidade e também da nossa região. Nossa convidada veio de Angatuba, aqui para Itapetininga, para participar do Pod Easy. E eu fico muito feliz com esse carinho de sair de outra cidade, viajar. Angatuba é pertinho, gente, é uns 40 minutos, mas é um espaço na agenda importante que ela teve que tirar para vir aqui. Ela que é amiga, profissional e ainda colega farmacêutica. Eu fico honradíssima também de receber farmacêuticos aqui no Pod Easy. Os farmacêuticos estão voando alto, gente. Fico encantada com a minha profissão, porque expandiu muito, né? Para vocês terem uma ideia, essa farmacêutica vai falar de acupuntura. A gente não via isso no passado, né? Via mais o farmacêutico no hospital, no serviço público, na drogaria, na indústria cosmética, na indústria de medicamentos. É ampla, nossa profissão é muito ampla e eu sou suspeita para falar porque eu faria novamente faculdade de farmácia se eu tivesse que começar hoje. A minha querida farmacêutica, amiga, a quem eu admiro um trabalho lindíssimo que ela faz, é a Natália Santos. Ela veio de Angatuba, como eu disse, e o nosso tema, acupuntura na saúde da mulher. Mulherada, esse episódio é para vocês. Nós vamos falar de várias fases da mulher, vários momentos e desafios na vida. Quem não tem? Não é isso, Natália? Boa noite. É isso mesmo. Boa noite, Zildinha. É um prazer estar aqui. Eu te admiro demais, você sabe disso, né? E assim como colega, né? Mas toda a sua carreira, trajetória, inspira muito a gente, viu? Então é um prazer, Natália, imenso. Obrigada. E também obrigada pelo espaço, né? De poder abrir, a gente poder falar um pouquinho desse assunto. Isso. Que é uma cultura milenar, né? Uma medicina milenar, mas que ainda tem muito a se falar, a ser falado. Muito. Nós ainda temos mitos, medos, né? Dúvidas sobre a acupuntura, embora que já está sendo bastante divulgada aqui no nosso país, no mundo ocidental, bastante, temos muitos profissionais, mas ainda nós temos dúvida, temos medos, temos mito e desconhecemos a amplitude da acupuntura, né? É limitado o nosso conhecimento, falo por mim mesma. Mas, Natália, antes de entrarmos no tema propriamente dito, me conte a sua trajetória, depois que você formou faculdade de farmácia, quais foram os caminhos que você percorreu até chegar na acupuntura? Então, assim como você falou, né, farmácia é um campo muito amplo, né? E eu, quando entrei na faculdade, eu peguei essa transição ali de que antes se tinha que sair com uma especialidade, né? Sim. E aí eu peguei essa mudança da grade que saía como se fosse um generalista ali, né? Certo. E eu sempre gostei, sempre fui muito curiosa, assim, de ficar pensando, mas por que isso, por que aquilo? Então, eu escolhi farmácia justamente por isso, porque eu poderia entender, assim, estudar, né, sobre as doenças, também sobre os medicamentos, o que eles vão fazer, os exames, alimentação, porque engloba tudo, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu queria um pouquinho de experiência em cada área, porque eu pensava assim, vou terminar, daí eu vou escolher, né? Sim. E aí, fiz iniciação científica, fiquei um pouquinho em laboratório de análises clínicas, e depois trabalhei um tempo, eu me formei em Piracicaba, na Unimep, né? Então, eu trabalhei um tempo na rede municipal, adorei também. Fui para o hospital, também a farmácia de manipulação que tinha, né? E aí, no finalzinho ali, eu entrei para a indústria farmacêutica, para o centro de equivalência farmacêutica. E eu amei esse mundo de laboratório, de entender também, né, ali da droga, do fármaco, e analisar, ver como que ele vai fazer o efeito no nosso corpo. Eu adorei, fiquei um tempo ali.
Depois também tive a oportunidade de trabalhar um tempo na AMS, inclusive, no Centro de Equivalência Farmacêutica, fazendo esse trabalho também dos medicamentos, mas havia aquele desejo de ser farmacêutica de balcão. Né? Entendi. E cliente, atender o cliente ali direto. O dia a dia. Eu sempre gostei de cuidar, assim como você disse, né? Eu sempre gostei de estar junto. Antes de fazer farmácia, eu pensava em fazer enfermagem. Mas aí foi mudando os planos, né? E eu fui para o balcão de farmácia e lá eu me deparei com aquela realidade, né? Que as pessoas vêm, às vezes, né? Eu tô com uma dor nas costas. Aí vem hoje com dor nas costas, a gente orienta. Aí semana que vem com dor nas costas de novo. Aí passa 15 dias, dor nas costas de novo. Eu comecei a ficar muito incomodada. Falei, mas não é possível. Não tem evolução. Não evolui. A gente faz o medicamento. Eu sei que esse medicamento é bom para isso. E a pessoa está tomando. Por que não está fazendo efeito? Ou por que não está melhorando 100%, né? Isso me deixou muito, assim, agitada até. E eu fui buscar. Falei, vou ter que saber como que eu posso ajudar melhor essas pessoas que vêm, né? Com aqueles problemas mais crônicos, né? E aí eu encontrei a acupuntura. Não conhecia, já tinha escutado falar, assim, mas na faculdade nada, né? E eu comecei com auriculoterapia. Falei, vou começar para ver como funciona. E foi interessante que na época eu estava de mudança aqui de volta para Angatuba, né? E eu ia me casar. E com essa mudança toda, eu adquiri um joanetílio, né? Aquele inchaço que tem aqui do outro lado do pé, o joanete é do outro lado. Sim. E aí eu ia me casar, só que precisou engessar, tava um caos. Falei, como é que eu vou usar sandália, sapato no dia do casamento? E aí eu comecei a usar em mim os conhecimentos, né, da auriculoterapia. E com 2, 3 sessões eu não tive mais nada. Eu estava prestes a operar, né? Não precisou. Então, aí eu me encantei. Falei, não é possível. Nossa, que história fantástica. E aí eu fui buscar mais. Aí eu entrei para fazer a pós-graduação mesmo. Falei, não, eu tenho que saber como é que isso funciona, né? Aí entrei na pós, estudei. Depois a gente tem a parte clínica que a gente faz 1 ano ali, né? A pós se chama acupuntura. Pós em acupuntura sistêmica. Isso, que engloba tudo. E depois a gente tem como se fosse uma residência, né? Que a gente atende ali por 1 ano também, para depois poder clinicar, né? Entendi. E partir para os atendimentos. E nisso foi indo, né? Faz 11 anos que eu estou nessa área. Porém, há cerca de 4 anos, né? Eu tive esse contato maior com a saúde da mulher. Através da perda da minha filha. Ela nasceu, logo faleceu. Foi um momento muito complicado na minha vida. Imagino. E depois, quando eu voltei aos atendimentos, muitas mulheres começaram a vir procurar acupuntura para ajudar a gestar. E ali eu comecei a me encantar muito, né, com os resultados. E aí eu comecei a estudar mais a fundo essa parte da saúde da mulher e, inclusive, a inteligência emocional junto, né? Porque nesse momento também eu gosto muito de observar as pessoas. Entendi. Nesse momento, né, da minha filha, teve uma ocasião muito interessante que me levou a pensar mais como as pessoas pensam. Sim. Então, eu tava, né, fazia acho que 15 dias que eu tinha perdido ela, a Elisa. E aí, uma amiga, teve bebê e me procurou para furar a orelhinha. E eu faço furo também, né, pela medicina chinesa, inclusive. E aí eu disse que não poderia atendê-la, né, naquele momento. Eu ainda estava com os pontos, né, da cesárea, ainda estava com toda aquela questão muito recente. E tudo bem. Quando eu voltei, né, aos atendimentos, uma parente dela, né, me procurou para furar a orelhinha também de outra criança. E eu fui atender, e aí ela comentando, assim, conversando no meio do procedimento, ela me falou, minha colega também foi, né, procurar você para fazer o furo da orelhinha, mas você não podia, porque você estava com depressão, né? Aí aquilo, fiquei assim, na hora espantada, falei, olha que interessante, né? Aí eu até respondi para ela, falei, olha, eu estava realmente muito triste, estava passando pelos problemas ali, né? O aleitamento que estava vindo, a gente tinha que conter, toda aquela mudança. Aí eu virei para ela e falei, olha, se tudo isso é depressão, então eu estava com depressão. E ali eu comecei a pensar, né,
como as pessoas pensam. Então, se você tem um motivo para sentir tristeza, as pessoas acham errado, né? Que se sinta tristeza. Ou um momento de medo, por exemplo, né? Se você tem uma ocasião que te dá medo, aí se você sente medo, elas, né, querem barrar isso. E isso é natural da gente, né? Eu costumo dizer que a gente aprende desde criança, né? Quando a gente cai, por exemplo, tá correndo na escola. E aí cai, a gente vai chorando ali pro professor, pro adulto. Primeira coisa que eles dizem pra gente: não pode chorar. Não precisa chorar. Mas, de repente, a gente tá ali com machucado, tá doendo. Tá doendo. Pode chorar, né? Não é verdade? A tendência da gente falar, não precisa chorar, não, já vai passar. Menino não chora, né? Não por maldade a gente fala, mas para tentar conter aquela situação. Só que isso vai gerando na gente, né, algumas verdades. Por exemplo, menino não chora, a gente cresce ouvindo, né? Não precisa chorar. E aí, em alguns momentos da vida, a gente vai passar por momentos em que a tristeza vai vir. Exato. E isso me levou também a uma outra área que eu gosto muito, que é essa parte emocional. Emocional. Nossa, então você começou com uma bagagem emocional grande, né? Porque você teve essa vivência aí, né? 2 vivências, né? Quando você teve essa inflamação nos pés, chama como? Ali tem a... Como que é o nome mesmo? O joanete, né? E o que tem do outro lado do pé chama joanetílio. Joanetílio. Teve uma inflamação ali. Isso. Bem específica. Bem específica. E daí você já praticou em você mesmo a auriculoterapia? Eu falo que eu sou muito São Tomé. Tinha que ver pra crer. Quando eu entrei pro curso foi muito engraçado. Eu falo que eu tive que deletar tudo que eu aprendi. Porque imagina, a gente farmacêutica, né? Vê a doença, você vê o medicamento que vai entrar, vai fazer aquele efeito. Aí o professor vinha e falava, não, você põe uma agulha aqui e vai melhorar a dor de cabeça. Eu falei, mas como? Né? Nem tá na cabeça. Então, foi um processo muito interessante. Imagino. Mas vamos começar do começo, porque nós estamos falando de acupuntura, né? E já estamos falando até dos casos aqui, que é interessantes que a Natália trouxe pra gente. Mas me diga, a acupuntura aqui no Brasil, em que fase que ela tá? Como que começou a desenvolver mais? Você comentou até ontem, estive com a Natália lá em Angatuba, você me comentou que agora já foi aprovado para ter em algum serviço público, não tem em todos, né? E afinal, o que é acupuntura e como que a gente pode se beneficiar dela? Então, a acupuntura é uma técnica milenar, tem cerca ali de 5.000 anos, mais ou menos, né? E ela é uma técnica dentro da medicina chinesa, consiste em se colocar agulhas em determinados pontos espalhados pelo corpo e esses pontos eles vão gerar estímulos no nosso corpo, né? É legal porque a acupuntura ela trata, né, a gente como um todo. Então vai liberar a cascata de hormônio, neurotransmissores, né? Para que a pessoa volte ao equilíbrio. Os chineses dizem muito essa questão da nossa energia vital e do equilíbrio, que eles chamam de Qi, né? Então, se a gente tem o Qi em equilíbrio, né, circulando pelo nosso corpo ali junto com o sangue, a gente recebe nutrientes no nosso corpo todo. Então, algum local que tem alguma obstrução, digamos assim, dessa circulação, não chega informação, não chega nutrição, e ali a gente pode adoecer, por exemplo, né? E ela está sendo muito bem reconhecida e aceita aqui no Brasil, né? Tem outras, não só o Conselho de Medicina, né, quando começou, mas outros conselhos hoje em dia que apoiam, né, regularizam essa prática pelos profissionais, como o nosso conselho, né, de farmácia. Tem o conselho de fisioterapia, enfermagem também, né? Odontologia também. E ela tem crescido, né, em várias áreas. A gente conhece muito aqui, né? O carro-chefe da acupuntura é dor. Então, as pessoas conhecem muito pela dor. Mas ela trata todo e qualquer tipo de patologia, de sintoma. Todo e qualquer tipo de patologia. Eu sempre também associo a acupuntura com a dor. Dor na lombar, dor na cervical, tá com o torcicolo, travou o pescoço. Isso. A gente associa com uma técnica, né, que é científica, Sim. que vai aliviar aquela dor
tipo quase imediato. Às vezes, numa sessão, a pessoa já começa a melhorar a mobilidade. Isso. Às vezes, precisam de mais sessões. É. E essa agulha, ela dói? Essa agulha tem o ponto certinho para aplicar, né? Porque precisa ser profissionais capacitados, né? E como que essa agulha ela é descartável? Que tamanho que ela é? Você trouxe algumas... Eu até trouxe, né? Existem vários tamanhos de agulha. Eu trouxe 2 aqui só para vocês conhecerem. Mas, em geral, eu costumo brincar com os meus pacientes, até para descontrair, né? Eles ficam, às vezes, tensos ali, primeira vez que vêm, e perguntam, né? A acupuntura dói? Eu costumo dizer que eu não sinto nada, né? Mas o limiar de dor de cada um é muito diferente. Então, a gente tem uma sensação, mas não é dor. Certo. Então, depende ali do caso, a gente espalha as agulhas para gerar esse equilíbrio, né, no corpo. As agulhas, elas são descartáveis, né? Muito, muito antigamente se tinha a prática de... Por exemplo, você vinha para a sessão e eu usava em você 20 agulhas, 10 agulhas. Você ia embora com seu potinho, né? Não se pode, não é permitido, né? Isso. Então, elas são totalmente, né, descartadas. Elas são de aço inoxidável, né? E aí, nós temos aqui a agulhinha, que é bem fininha, é um capilarzinho mesmo, não sei se dá pra ver, não é ela toda que a gente põe, tá? Tudo depende da técnica, às vezes é só a pontinha mesmo. E se a gente for ver, assim, pela agulha que a gente conhece de injeção, né? Na pontinha da agulha de injeção que a gente é acostumado a tomar vacina, por exemplo, cabem 8 dessas. Então, pra você ver como ela é bem fininha, né? E quando é colocado no ponto, existe uma sensação, que às vezes pode ser de peso, é uma sensação interessante. Às vezes a gente não sente nada, é possível não sentir, né? Então, nós temos essa daqui, que é um tamanho, assim, mais padrão. E eu vou tentar tirar essa pequenininha daqui. Deixa eu ver. E sentir ou não sentir na hora que coloca a agulha... Tem a ver com essa energia estagnada, com esse bloqueio? Tem. Na verdade, a gente sente a sensação que os chineses chamam de teti. Então, quando a gente põe a agulha, tem o cutucão, que às vezes a gente sente, né? Sim. Dela entrar, mas tem outra sensação, que é essa sensação de peso, de dormência, de coceira. Então, esse é o teti que a gente busca, que é quando a gente chega no ponto. Então, tá? é bom que tenha essa sensação? É bom que tenha essa sensação. Porque se não sentiu nada, significa que aquele ponto não tinha nada para ser desobstruído. Às vezes ele não chegou no ponto, né? Mas cada um tem um limiar de sensação. Tem pessoas que sentem, né? Eu tenho pessoas que eu coloco agulhinha e sentem um choque, às vezes. E isso, às vezes, é tão intenso que eu chego a sentir o choque também. É muito intenso. E tem pessoas que eu ponho, eu começo a colocar até e eles dormem, nem falam depois se sentiu ou não. Mas a gente, com o passar dos anos, a gente vai tendo uma mão mais afinada, né? Entendi. E vai sabendo certinho ali o ponto. Então, olha essa daqui, quase que não dá para enxergar, Deus, né? Isso é muito pequena. Então, é muito pequena. Pega aqui, tem o mandrilzinho dela. Então, a gente coloca, elas ficam um tempo, né, no nosso corpo. Coloca só até esse pontinho aqui. Não é necessário pôr tudo. Não. Às vezes, só é a pontinha dela mesmo. Sim. Tudo depende de onde ela vai ser colocada, da técnica e do que... Pode pôr aqui. E do que a gente tá buscando, né, no tratamento. E para quem tem pavor de agulha, eu já vi que você também trouxe essa outra opção, que também é bastante interessante, né? Você explica para nós? Sim. Eu trabalho até com crianças, e com crianças a gente coloca agulha, depende da criança. Quando a criança deixa, né, eu vou conquistando eles. E para você ver que é tranquilo. Mas tem os que têm pavor de agulha, né? E que de repente não param na sessão. Então eu trouxe aqui, existem várias técnicas. Esta é uma que eu uso muito, que é o Stipper. É uma pastilha de silício que a gente coloca no local ali onde seria colocada a agulha. E ela vai fazendo esse estímulo no corpo. Então ela fica grudadinha, né? A gente coloca no micropor e ela fica grudadinha. Pode ver. E faz uma... E faz o efeito... Faz uma pressão. Ela vai estimulando. Não dá pra sentir nada, Não né? sente nada. É bem tranquilo, bem tranquilo. Ah, tá. Então, esse é um... É mais pra criança.
Adulto, às vezes, a gente coloca também. Os adultos que têm medo de agulha. Os adultos que têm medo de agulha, tem como fazer a técnica do reequilíbrio, né? Tem como tratar com a medicina chinesa sem as agulhinhas. Sem agulha, com o stipper. Com o stipper. Tem a moxa, né? Tem a ventosa, hoje em dia também. Tem outros equipamentos. A ventosa também faz parte das técnicas da medicina chinesa. Ela faz parte. Ela vem, tem gente que acha que a gente faz só para relaxar, né, nas costas. Não, ela tem uma função ali, cada ponto, né? Ele condiz com um órgão, com uma víscera, que quando está em desequilíbrio, a gente consegue verificar ali pelas costas ou por outra parte do corpo. Bacana. Então, ela é muito bem-vinda para dor, para insônia, para regular tudo mesmo, né? E essas sementinhas que você trouxe? Aqui, as sementinhas, eu trouxe porque ela é mais conhecida para auriculoterapia. Isso, né? Eu já fiz também. A aurículo, a gente chama de microsistema, que na medicina chinesa tem a orelha, o nariz, as mãos e os pés. Mas o mais comum é a orelha, ou o pé que faz a reflexologia, né? Então, pela orelha, a gente consegue alcançar todas as partes do corpo, emoções, os órgãos, tudo. E aí, a gente coloca em pontos específicos, né? Existe a semente de mostarda, existe também cristais, existe a agulhinha também que é possível ser colocada. Tem o stipper também auricular. Tá. São várias técnicas, São várias Cada técnicas. caso vai ser um caso. Isso, por isso que a gente tem que fazer primeiro, né, a verificar tudo, para daí seguir com a melhor técnica. E quais são as situações que a acupuntura é bem-vinda? A gente falou das dores, que é muito conhecida no Brasil, mas outras situações que você já teve sucesso com tratamento, outras doenças? Ela é possível de se tratar tudo, né? Porque o princípio dela é que devolve o equilíbrio para a pessoa, né? Para aquele indivíduo, para aquele ser humano. Então, independente se ele vem para o consultório com insônia, com cólica menstrual ou com alguma dor, né? Tá travado da coluna, o princípio é devolver o equilíbrio, porque eles dizem que quando a gente está bem, a gente não adoece, né? Então, esse é o princípio, por isso que ele é muito usado na China também como prevenção. Prevenção. Bacana. Ele é muito usado como prevenção. É que aqui a nossa cultura é um pouco diferente. A gente procura ajuda quando já está doente. Já está doente. Né? Eles nascem fazendo. Fazendo acupuntura. Para manter o equilíbrio. Para manter o equilíbrio. Não só a acupuntura, mas eles têm essa visão, né, do equilíbrio com alimentação, né, com atividade física. Tudo para promover essa saúde mesmo do corpo. É um conjunto, né? É um conjunto. Marcando. Mas eu tive, assim, alguns casos nesses anos que me chamaram, assim, a atenção, que eu guardei muito, né? Eu tive uma vez um paciente já idoso que não estava conseguindo se movimentar, e ele era muito ativo, andava de bicicleta. E aí ele veio para o consultório, e foi até interessante, na época eu atendia assim, tinha um corredor e eu ficava no final da sala, e para chegar na minha sala tinha outros profissionais assim. E esse senhor, ele chegou e ele não conseguia nem ir andando até lá. Puxa! Então o filho ajudou, eu fui ajudando, e todo mundo olhando assim aquela situação, né? É difícil você ver, né, alguém que não tá bem. E ali ele teve dificuldade de subir na maca, tudo. E a gente foi conversando, né? E ali na consulta eu vi que ele tinha algumas questões, né, do passado que incomodavam muito. Ele também não tinha essa consciência ainda, né? Mas no tratamento eu tratei essa parte emocional para estabilizar, né? Claro, com pontos que ajudassem nessa mobilidade, né? E no final da sessão, ele passou pelo esse mesmo corredor andando. Nossa! Todo mundo ficou olhando, uma realização mesmo, né? Nossa, que alegria para você. Que alegria. Então, esse foi um caso que me marcou muito. Eu tenho, assim, alguns casos bem, bem legais. Teve um caso também que foi bem no comecinho, quando eu comecei a atender. Eu fui fazer um procedimento, né, numa profissional, e ela estava se queixando muito de dor no ombro, e já estava com a cirurgia marcada. Eu falei para ela, né, vamos fazer acupuntura, para você ver, pelo menos alivia a dor até chegar ali a cirurgia, né? Sim. E ela, assim, bem descrente, não tenho nada a perder, já tentei de tudo, já tomei de tudo, já fiz tudo, né? E nada resolveu. Não sei se... Bem assim, né? Não sei se vai resolver, mas vamos. E em uma sessão, ela nunca mais sentiu essa dor.
e nem chegou a fazer a cirurgia. Nossa, eu falo dela, ela é bem conhecida lá em Angatuba. Eu falo que eu uso ela de modelo, né? Sim. Não é sempre assim, né? Claro. A gente tem um processo, né? Mas acontece, assim como eu também recentemente acompanhei uma mulher que há 8 anos tentava, né, ter ali os seus filhos, tentava a gestação, mas não conseguia. E aí a gente entrou com tratamento, ela veio até com recomendação médica, né, e ela passar por alguns procedimentos também. E ali com a acupuntura a gente foi melhorando a reserva dela, né, foi melhorando os níveis hormonais. E ela conseguiu, né, gestar, tá aí com as crianças hoje. Olha. Então, são casos que deixam a gente, confirmam, assim, né? Confirma. Dá segurança para você. Sim. Porque é uma medicina mesmo oficial, né? 5.000 anos, gente, de acupuntura, que coisa linda, né? Principalmente para eles que sempre estudam, sempre estão estudando. Quantas curas não deve ter... Quantas cirurgias não devem ter sido evitadas através da acupuntura, Isso. né? E como você falou, hoje a gente tem muita segurança em trabalhar, porque existem muitos trabalhos científicos que comprovam, né, toda essa eficácia. Existem trabalhos que a pessoa vem e coloca, né, as agulhas, passa por uma ressonância para se ver o que a agulha está fazendo ali no organismo, né? Para comprovar realmente. Essa desobstrução dos canais de energia. Isso. E para a mulher, que o nosso podcast sempre fala muito com as mulheres, né? E para a mulher, você já falou aí dessa sua cliente de Angatuba que queria muito engravidar e tentou, daí com a acupuntura conseguiu também. E com certeza outros tratamentos que ela deve ter feito uma sequência de tratamentos com o médico. Mas falando na saúde da mulher, Natália, conte para nós. TPM, menopausa, síndrome do ovário policístico, quais as doenças que você já atendeu e que tem um excelente resultado com a acupuntura? É interessante que na medicina chinesa, né, a gente comprova aquela música que diz que nós somos mulheres de fases, né? Isso. Então, nós temos algumas fases ao longo da nossa vida e muitas vezes ao longo do mês, né? Que tem o nosso ciclo menstrual, que tem algumas fases também. Então, a medicina chinesa, ela vem contribuir para essas fases, para melhorar, né? Para que seja possível passar por elas da melhor maneira e, se possível, até mesmo sem dor, né? Então, ela trata as questões da TPM, como inchaço, às vezes as cólicas que vêm impossibilitam muito a mulher, né? Tem mulher que às vezes não consegue trabalhar, sim. Dores de cabeça, ou a menstruação em excesso, né? Ou até mesmo a falta. Então, a gente tem uma maneira de olhar para isso. Na medicina chinesa, né, a gente trata com alguns nomes ali um pouco diferentes, né? Sim. Então, existem estagnações, deficiências ou excessos, e a gente identifica tudo isso, independente da fase em que ela esteja, e trata, né, para que ela volte a esse equilíbrio. Então, é possível se ter vamos pensar na menstruação, né? Uma menstruação bem, você passar sem os sintomas. Equilibrada, né? Na medicina chinesa, um ciclo, né, que seja mais equilibrado, ele varia mais ou menos ali de 28, 31 dias. Então, o que passa disso, a gente já considera um desequilíbrio. Mulher que tem um ciclo curto, a cada 21, 24 dias menstrua, né? Não é normal. A dor, a gente sempre escuta, né? A dor é normal, a cólica é normal. Não é normal. Não. Né? Não é normal. Não. É possível, é comum, né? Porque muitas mulheres têm, muitas adolescentes, começa já na adolescência, às vezes já uma característica da menina adolescente já começa a ter menstruações doloridas, né? Peso na perna, dor de cabeça, irritação, mau humor e cólicas mesmo, né? Cólicas. Fortes. Então, isso na medicina chinesa a gente trata, né? Como, vou usar os termos aqui que a gente fala, né? Deficiências no fígado, por exemplo, né? E o fígado é responsável por circular este sangue. Então, se ele não circula bem, ele fica paradinho, digamos assim, em alguma parte, fica estagnado. Certo. E a dor na medicina chinesa, ela é uma estagnação de energia, uma energia que está paradinha. Então, a gente tem que fazer o quê? Movimentar,
Então, devolver ao corpo este movimento. Interessantíssimo. Para TPM, cólicas menstruais, é uma situação que na farmácia me pede muitos suplementos para TPM. Eu sempre faço esses suplementos à base de magnésio, a vitamina B6, que ela é interessante. Também o triptofano é um aminoácido que também auxilia não só nessa parte da TPM, como também na ansiedade. Temos o óleo de prímula. Nós fazemos vários suplementos para essa fase, mas sempre a gente fala, se tem que ter um acompanhamento com o ginecologista para ver se está tudo regular o ciclo menstrual, se os hormônios estão tudo em ordem, se as vitaminas estão tudo em ordem, ter o acompanhamento médico. Mas agora eu vou incluir, faça acupuntura lá com a Natália, lá em Angatuba, vá, é pertinho. Dá para ir, porque se você já tem comprovado alívio de dor, nossa, quantas mulheres que sofrem com a TPM? Sim, e eu recebo muito isso no consultório. Inclusive, eu sempre fui, desde a da adolescência, né, uma dessas que tinha muita enxaqueca, muita cólica, e comecei a usar hormônio desde cedo para controlar, mas que na verdade não ajudava, não resolvia. E aí, com a medicina chinesa, eu digo que é possível, porque eu testei em mim, né? Então, é possível se passar ali o ciclo sem aviso. Então, não tem TPM. Você sabe que você vai menstruar naquele dia, né? Mas não tem seio dolorido, não tem irritação, não tem inchaço. Nossa, mas isso é uma qualidade de vida. É qualidade de vida, qualidade de vida. E é interessante, né? Como as nossas emoções também, elas contribuem para esse bem-estar, né? Das nossas fases. Então, isso a gente observa muito quando também. Quando tá mais estressado, aumenta a dor. Aumenta a dor, ou desregula um pouquinho. Às vezes a gente passa alguma coisa diferente, ou tem uma rotina um pouco diferente. A gente observa que tem mês que sangra mais, tem mês que sangra menos. Coágulo também é um sinal de estagnação. Então, a gente precisa movimentar para que não se tenha, né, esse coágulo. Então, dá para trabalhar bastante, né, nessa questão. E, inclusive, a gente também tem um olhar muito importante para a questão do rim na medicina chinesa. Eu já ouvi falar. Que ele aloja a nossa energia vital, né? E hoje em dia, por a gente ter essa correria ali, né? A gente acaba tendo um desequilíbrio maior no rim. E quando ele está em desequilíbrio, olhem só, fiquem atentas a isso agora. Se você tem sinais de aquele borrão, aquela borrinha, né, de café, que vem antes da menstruação ou no final da menstruação, que a gente acha que é normal também, né? Mas ele não é normal, ele já é um sinal de deficiência, do que a gente chama na medicina chinesa, deficiência yang do rim. Então, o rim ele não está conseguindo mandar mensagem para o útero para que ele se feche depois, né, ali da menstruação do ciclo. E aí a gente tem esse escape. Então é um sinal de desequilíbrio também. Entendi. E tem também alguma relação científica na acupuntura com pessoas que são muito estressadas e isso vai ter um órgão que vai ser o órgão-alvo, ou as pessoas que são muito melancólicas, ou as que são autoritárias, dependendo da personalidade, né? Que umas são coléricas, exaltadas, né? Energéticas, né? Sim. Outras são mais tristezinhas, assim. Isso. Essa personalidade, essa maneira da pessoa ver a vida, né? A maneira como ela conduz a vida dela, tem alguma ação em determinados órgãos? Sim. Na medicina chinesa, nós temos os 5 elementos, né? Deixa eu ver se eu trouxe alguma coisa aqui para mostrar isso. Aqui mais ou menos. Como se a gente fosse ver o nosso corpo e os 5 elementos. Cada elemento tem um nome, né? Por exemplo, falamos do fígado agora. Ele faz parte do elemento madeira, que tem ali o fígado e a vesícula, né? E também a emoção por trás disso é a raiva. Então, na medicina chinesa, a raiva, ela tá ligada... Ela atinge o fígado. Ela atinge o fígado. E a vesícula. E ela também é chamada, né, ali o fígado, o grande general do nosso corpo. Então, o general, ele comanda, né? Então, quando a gente sente raiva, a gente tem o quê? Uma ação depois, né? Então, a gente movimenta, xinga.
Então, já existe uma natureza, cada um tem uma natureza, Sim, como você falou, uma né? natureza. E pode ser que a pessoa ela seja mais calma, mais quieta, mais introspectiva, né? E aqueles que são mais coléricos. Então, o colérico, por exemplo, nesse caso que você citou, ele tem essa energia do fígado normalmente em desequilíbrio, porque ele usa muito, né? Então, a gente precisa equilibrar, e equilibrando essa energia do fígado, a gente consegue diminuir essa resposta negativa do colérico, né? Entendi. Então, ele vai sentir, mas aquilo não vai prejudicar a saúde ou fazer com que ele tenha uma atitude, né, que depois se arrependa, por exemplo. Entendi. Então, cada elemento tem ali uma característica. A terra, por exemplo, que na medicina tem o baço, o estômago, o pâncreas ali, né, de órgãos, e também tem a preocupação. Então, quando a gente se preocupa demais, a gente desequilibra esses órgãos. E eles estão... O estômago, o baço... E o pâncreas. É muito comum desequilíbrio, né? Eu falo muito com meus pacientes que têm desequilíbrio, principalmente no baço, né? E aí a gente pode desencadear algumas doenças, né, no nosso corpo por conta desses desequilíbrios. Sim. Eu já li vários livros falando disso, não livros científicos, né? Mas vários livros falando da pessoa que guarda mágoa, que guarda rancor, né? Sim. Que raiva contida, não explode, mas fica ali passando aquela raiva, o quanto isso envenena, né, o nosso corpo, né, o nosso sangue, como você falou, fígado, estômago. Eu sou uma pessoa bem preocupada, né? Eu não sei se eu demonstro tanto a minha preocupação, mas eu tento trabalhar isso em mim, porque o autoconhecimento também é bastante importante, muito né? Importante, muito importante. A gente saber, será que eu já não estou exagerando na minha preocupação? Isso. Daí você vai lendo, fazendo cursos e outras válvulas de escape. Eu faço bastante exercício físico, mas eu sou uma pessoa bem preocupada. E eu sinto que quando eu estou mais preocupada, a minha digestão fica prejudicada. Vou te dizer por quê. Vamos lá. Vamos então, lá. nós falamos que eles estão sempre juntinhos, né? O baço, o estômago e o pâncreas. Então, o estômago recebe ali o alimento e o baço, né? Tudo isso na visão da medicina chinesa. Ele é responsável por captar a energia desse alimento, transformar em sangue, manda para o fígado circular no nosso corpo. Então, uma vez que eu tenho essa preocupação, né, mais excedida, né? Mais intensa, talvez, eu tenho a deficiência do baço e também do estômago. Então, essa digestão ela não é feita como deveria. E isso pode gerar, assim, no nosso corpo, além do desconforto, né, uma má nutrição, porque eu não tenho ali o sangue, né, como deveria, ou às vezes ele não chega por essa circulação ficar comprometida também. Entendi. E isso pode gerar, essa digestão, né, não tão correta, um acúmulo de umidade no nosso corpo, que os chineses, né, chamam às vezes de até fleuma, mas essa umidade acrescida com uma correria, de repente, uma ansiedade, a gente tem mais predisposição a gerar massa no nosso corpo, seja catarro, por exemplo, cistos, né, até tumores. Então, se a gente for imaginar, sabe quando a gente pega o leite, né, para fazer doce de leite mesmo. Aí ele é mais líquido, né? Você põe aonde? No fogo, então aquece e ele vai se solidificando. Isso acontece no nosso corpo. Então, a digestão, né, ela fica comprometida por conta dessa deficiência do baço, provavelmente, né? E é interessante a gente ter essa visão, como você fala, do autoconhecimento, porque muitas vezes isso já vai trazer o equilíbrio. Então, você sabe de onde vem e você direciona. Eu falo muito isso para os meus pacientes, Entendi. né? Não é errado sentir, não, a gente vai sentir sempre, né? A raiva, a preocupação, tristeza, medo, a agitação, né? Não tem como. Não tem como. Só que a gente precisa direcionar para não adoecer. Então, é uma questão de ir se equilibrando ali, né? De se conhecendo, né? E buscando situações que auxiliem na canalização dessa energia, né? Isso. Então, às vezes, é ouvir uma boa música, assistir um bom filme. Equilibrar. Já né? começa o equilíbrio, né? E como você falou, o que isso acontece, né? Forma na saúde da mulher. Então, tudo que a gente sente ali no nosso coração.
E na medicina chinesa a gente tem um eixo, né, de comunicação ali, que é o coração, o útero e o rim. Então, eles vão conversando para que a gente tenha ovulação no dia correto, né, para que se tenha menstruação e depois não se tenha essas características como borrão, por exemplo. E quando a gente tem qualquer emoção, a gente acaba desequilibrando se a gente não souber equilibrar. Entendi. E aí essa comunicação não acontece. Então, a gente pode ovular mais tardiamente ou até mesmo não ovular. Então, para quem está tentando, por exemplo, engravidar, isso já é ruim, Sim. né? E também o rim não consegue mandar essa mensagem ali quando a gente sente muito medo, principalmente, né? O medo, ele tá alojado ali no nosso rim. Ele não consegue mandar essa mensagem para o útero se fechar, né? Para que não tenha o escape ou para que se tiver ali, né, a fecundação, não se tenha aborto. Então, uma das causas até mesmo do aborto, né, pela medicina chinesa, é essa deficiência, né, pelas emoções também, ou esses desequilíbrios, como o desequilíbrio do rim, que daí não manda mensagem para o útero fechar, ele não se fecha e é onde a gente tem o aborto. Bacana. Eu gosto muito da parte científica da acupuntura, eu acho bastante interessante. Não tenho especialização, nunca estudei. O pouco que eu li, também ele faz uma interface com a homeopatia, né? Porque eu fiz especialização em homeopatia e a homeopatia também ela trata o indivíduo como um todo. Isso. Né? Eu gosto bastante da homeopatia. Eu já fiz tratamento lá em Angatuba também com a doutora Ana Lúcia Favalha. Preciso trazê-la aqui para o nosso podcast. Sim, sim. E eu me curei de rinite alérgica. Meus filhos já trataram com a doutora Ana Lúcia também, eu sempre mando pacientes para ela lá. E a homeopatia, assim como a acupuntura, também vê essa parte da emoção, né, dos seus sentimentos, ou aquilo que está te desequilibrando o seu organismo, porque trata a gente como um todo. Não trata a gente só como um estômago que está com dificuldade de digestão. Isso. Vai tentar entender a causa disso tudo, né, Natália? É o que me apaixona a cada dia. Isso. Porque realmente a gente procura a causa, né? Eu costumo dar um exemplo para os meus pacientes. Porque às vezes eu dou alguma orientação, eles falam, mas precisa, né? Eu falo, imagina só se tem dor de dente. E você tá com dor de dente por uma cárie, mas você não sabe. Aí você vai ficar tomando, né, tratando a dor. Mas enquanto você não remover a cárie, você vai continuar com dor, né? Então, é interessante essa visão do todo, realmente. Nós não somos uma coisa só, né? Nossa mente, nossas emoções, nosso corpo estão tudo interligado. Como a dor de cabeça. Eu trouxe um querido aqui, um profissional fisioterapeuta e quiropraxista. Aí ele falou quantas dores de cabeça, enxaquecas, que as pessoas não conseguiam o diagnóstico, ficavam tomando analgésico, não conseguiam o diagnóstico. E quantas vezes ele diagnosticou como um problema na articulação têmporo-mandibular. Sim. E ele conseguiu resolver com a quiropraxia. Às vezes ele também usa a parte de fisioterapia. Então nosso podcast tem o objetivo de trazer conhecimento para que você saia daquela ignorância, porque se você não conhece, se você não conhece, desconhece. E aí você não vai em busca dessas oportunidades de cura, né? Então, como homeopatia, como acupuntura, como falamos da quiropraxia. São caminhos, né? Caminhos. A gente não pode ficar só pensando na medicina tradicional, né? Vamos tomar remédio e remédio. Então, como falamos também ontem no podcast, que ontem eu que fui no podcast, falamos de suplementação. É um caminho para equilíbrio do organismo, para o organismo funcionar bem, né? Sim. Eu, como farmacêutica, você também, nós somos a favor de suplementar o que está faltando, corrigir a alimentação, fazer o exercício, para ter um equilíbrio geral, né, Natália? É um composto, não precisa ser uma técnica só, né? Isso. Vou fazer fisioterapia, só vou fazer fisioterapia. Isso, não. Ou eu vou suplementar, só vou suplementar. Isso. Ou só acupuntura. Não, né? Quanto mais ali, eu acredito abrir que... a nossa cabeça. Abrir, isso. É sempre um conjunto, ele é sempre muito mais benéfico, né? Eu costumo falar para meus pacientes, às vezes se a gente for almoçar daqui a pouco, né? E falar que vou comer só o arroz que eu gosto. Mas
se eu comer, né, vai matar minha fome, mas se eu comer ali um feijãozinho junto, Sim. se eu comer também, né, uma mistura, a salada, a verdura, não vai ser mais gostoso? Sim. Vai ser mais gostoso. Mais completo também. Mais completo. Eu vi também, que a gente já conversou, a parte de parto, de pós-parto, de gestação. O que a acupuntura pode contribuir com a mulher gestante ou até mesmo no pós-parto? Ela também é bem conhecida, né? A gente conhece bem a acupuntura por essa questão da dor, mas tem muitos médicos que indicam para auxiliar no parto. No parto. Né? Ela é bem solicitada hoje em dia, principalmente, né? Tanto para essa dificuldade de gestar, mas no parto, né? A gente, na verdade, consegue acompanhar toda essa gestante, porque na gestação a mulher, ela fica, né? Às vezes com mais dor, não pode tomar medicamento, ou tem a náusea, né? Que impossibilita, às vezes, algumas coisas, dá mais indisposição. Então, na gestação é possível se tratar, né, essa mamãe, essa gestante, nesses sintomas e também prepará-la para o parto, né? Então, é possível trabalhar, né, quando vai chegando ali próximo, nessa virada do bebê para encaixar, ou até mesmo na gestação, se a mulher teve a diabetes gestacional, a gente consegue trabalhar, ajudar esses níveis, né, a melhorarem, ou estabilizar, né? Já tive casos assim. Também é possível auxiliar no parto em si, né? No parto ali natural. Então, as mulheres têm buscado mais isso, né? Inclusive, tem clínicas hoje em dia especializadas, né? Então, a gente consegue estimular o parto e também auxiliar na dor, né? No pós-parto, ela também é muito bem-vinda nesse cansaço que às vezes a mulher tem. O leite, o aleitamento. Estimular para produzir mais leite. A produção do leite, né? Que fantástico. No sono, ou até mesmo na mastite. Já tive pacientes com mastite que a gente conseguiu melhorar só com a acupuntura, né? Então, essas técnicas, elas vêm ajudar, né? Para que a natureza, que já é perfeita, né? Ela só faça a sua parte mesmo. É o equilíbrio de tudo, né? Como você falou. Isso. E na menopausa, né? Já falamos da TPM, já falamos da gestante. Na menopausa, você também já atendeu clientes com a menopausa para alívio dos sintomas? Exemplo, o calor, que é bem comum. Eu li uma última pesquisa, mais de 80% das mulheres, na faixa de 80% a 85% das mulheres, tem calorões na menopausa. Sim. E ficam se abanando, nossa, além do calor, ela vem junto com uma angústia para algumas, com tristeza para outras e com aflição, porque é um desconforto, né? Não é uma dor, é um desconforto. No caso da menopausa, você também tem técnicas da acupuntura para auxiliar essa mulher? Sim, a menopausa, quando ela é sintomática, né? É possível a gente tratar. Na medicina chinesa, eles olham, né, essa natureza da mulher. Então, a mulher, quando ela chega na menopausa com sintomas, é sinal que ela está em desequilíbrio. E a gente não precisa só esperar chegar aos sintomas. A gente pode trabalhar essa menopausa um preparo muito antes, né? Mas quando se chega, né, com esses desequilíbrios, é muito comum esse sintoma, né, do calor. E aí, por que a gente sente esse calor, né? Então, a mulher, ela tem uma característica que a gente chama de Yin. Deixa eu ver se eu trouxe aqui o símbolo, né? Do Tao. Já ouvimos esse símbolo. Esse símbolo entre o Yang e o Yin, né, que são duas energias opostas, mas que se complementam ali o tempo todo tentando entrar em equilíbrio. Então, a mulher, ela tem uma característica mais Yin, que é o quê? É o frio, é a noite, é o ficar mais paradinho, é uma característica nossa, é a natureza, né? O diferente do homem, que é uma característica mais yang, mais movimento, mais calor, mais dia, né? Só que hoje em dia a gente tem trabalhado mais, a mulher tem ocupado seu espaço, né? E a alimentação muitas vezes, né, não tá tão correta, não dá tempo, às vezes de atividade física. Isso tudo vai deixando a gente em desequilíbrio, desequilibrando este yin. E aí acontece o quê? Mais movimento, a gente tá assim, né? A gente tá mais yang cada vez mais. E o yang é o quê? Calor. Então, o yin, ele vai perdendo esse equilíbrio e o yang toma conta. Então, como que a gente vai tratar a menopausa na medicina chinesa? Melhorando esse yin. Certo. E ele por si só vai entrar em equilíbrio
e baixando esse yang. Por que às vezes a onda de calor vem à noite? Porque à noite, o escuro, não é yin? É um horário que a gente está vivendo essa energia. Só que aí passa a viver o contrário. Então, à noite, elas passa a ser mais movimento, mais calor, onde vem essas ondas também, né? Nossa, por tudo que a Natália está falando aqui, gente, todos nós precisamos fazer acupuntura. Seria para bom. ontem. Porque não vai ter nenhuma pessoa, não existe nenhuma pessoa na face da Terra que, está tudo perfeito na minha vida. Não sinto raiva, não sinto muito difícil. Rancor, não tenho mágoa, não tenho lembranças ruins do passado, não tenho preocupações. A minha vida é plena e perfeita. Não existe. Nós vivemos desafios todos os dias. Sim. Seja com a família, até ouvindo uma pregação de um pastor, eu sou católica. Mas eu gosto muito de um pastor que tem livros escritos, que é o Tiago Brunet. E eu li recentemente dele Princípios Milenares. Daí ele falou que os nossos desafios acaba um, começa outro. Não tem. O seu desafio é com um filho pequeno, o seu desafio é arrumar um emprego, o seu desafio é pagar a casa própria, o seu desafio, o relacionamento não tá bom. Depois o seu desafio é uma doença, uma notícia ruim, uma perda de um familiar. Então, a gente vai passando de esses ciclos, né? São ciclos, vai passando de um para outro, porque não tem aquela mesmice, aquela plenitude, não tem. Sim. Então, nós temos que estar fortalecidos no espírito, né? Fortalecidos no físico e no emocional, né? Eu sou a favor das orações, das meditações, para que a gente tenha um espírito realmente mais forte. Isso é muito importante. E vejo que a acupuntura, gente, ela é importante para tudo, né? Eu já estou querendo fazer aqui para essa minha preocupação excessiva, que me prejudica a digestão dos meus alimentos. Agora, eu queria saber, assim, em média, resultados, né? Para a parte prática aqui. Você chega lá, no meu caso ou qualquer outro caso. Em média, quantas sessões... Quanto tempo que dura essa sessão? Cada ser é único, Sim. Né? Então, não tem, assim, muita receitinha, né? Como a gente vê na nossa medicina, você faz 10 sessões disso, já vai melhorar, né? Então, quando a pessoa chega, né, para consultar, é feito todo um levantamento, né? De tudo, desde tudo que ela vem apresentando de queixas, como também eu gosto muito da pega do pulso, né, que a gente usa como diagnóstico na medicina chinesa, para ver ali como que tá. Pega o pulso. Pega o pulso. Se tá fraco. Na verdade, pelo pulso, cada pega, a gente observa como que tá, né, naquele momento, os órgãos e as vísceras. Então, a gente já vê os desequilíbrios ali e também a língua. Eu uso muito a língua, né, como forma de diagnóstico também. Pela língua, o que ela apresenta já mostra o que está crônico no nosso corpo. Então, ali a gente fecha tudo, o que o paciente trouxe, toda a vivência, a rotina, muito importante, e o que está acontecendo, né, de maneira mais crônica também. E tem casos, né, como eu citei aqui, que em uma sessão a queixa nunca mais voltou. Sim. Né? Mas, em geral, na primeira sessão a gente já sente um bem-estar, um resultado. Mas tem pessoas que precisam de mais tempo para se equilibrar, porque às vezes a própria rotina desequilibra muito. Então, eu costumo brincar, a gente enxuga gelo um pouquinho no começo, até que a pessoa entre ali num novo ritmo, né? Então, como você falou mesmo também dessa questão da menopausa, né? Tem muitas mulheres que chegam nessa fase da vida dormindo muito tarde. E isso atrapalha, né? Então, o sono ele é muito importante. Então, às vezes eu falo, não, precisamos dormir antes das 11, porque às 11 ali a gente tem um pico de absorção da melatonina, né? Sim. E a gente só absorve se estiver dormindo. Sim. Então, precisa estar dormindo. Mas às vezes não consegue, então isso vai desequilibrar também, né? Mas em geral, vamos pensar que dentro da primeira sessão já se tem um resultado, mas ali em torno de 5, 10 sessões, depende do caso. Eu tenho pacientes que estão comigo desde o primeiro ano que eu comecei a atender. Não com as queixas mais, mas porque gostaram e fazem para quê? Para prevenção, como a gente falou. Tá. Então, como você também mencionou agora, a gente tem as passagens da nossa vida. Então, pode ser que você chegue por uma dor no joelho, mas de repente passa um tempo,
você passou por uma mudança no trabalho, está mais ansioso. Então, a gente vai tratar a ansiedade. Certo. De repente, não está dormindo bem. Ou afetou a digestão, né? Então, a gente vai seguindo nessas fases como um apoio também. Mas é muito bacana. Nossa, me interessei muito pela acupuntura. Principalmente porque ela falou que a agulhinha é fina, 8 vezes menor que uma agulha de ingestão, de injeção, de calibre, né? Sim. 8 vezes menor. E que às vezes coloca só a pontinha, Sim. né? Que dá para aguentar. Dá para aguentar. Muito bom. Natália, já estamos chegando no final do nosso podcast e eu quero aproveitar e entregar para você uma lembrancinha aqui da Essencial Pharma, que é o nosso patrocinador oficial, e agradecer você mais uma vez pela sua disponibilidade, veio, né? Correu lá de Angatuba até aqui e também a gente fica o convite para você voltar outras vezes, que a acupuntura é algo que é amplo, nós temos que falar de mais vezes sobre esse assunto e aprender mais com a Natália, não é isso? Gente, que linda! Não acredito, você faz essa embalagem lá também? Adorei! Esse é um stick. Nossa. E ele é um filtro solar, fator 50, com vitamina C, gente. Nós agora estamos modernos na Essencial Pharma, sempre buscando inovação e tecnologia. Bacana. E o stick, ele é bom que ele não tem água, então ele é um produto sólido, põe na bolsa, não faz meleca, é bom, prático para viajar também. Isso que eu ia falar, o tamanho ótimo, né? Adorei. Inclusive, ontem eu quero marcar minha consulta também com você. Que maravilha, preciso suplementar também. Venha que eu estarei aqui. Então, eu vou deixar o microfone seu aberto para, se você quiser mandar uma mensagem aqui. Acho que as suas clientes, você tem bastante clientes mulheres, e como o nosso assunto é saúde da mulher, que recomendação você dá para a mulher que está sofrendo com algum desconforto, que está com uma preocupação, que ainda não sabe se será que a acupuntura é para mim, não é para mim, né? Nós falamos bastante coisa, mas eu quero que você fique à vontade para fazer o encerramento de hoje. Primeiramente, eu agradeço novamente, foi muito bom estar aqui com você. Obrigada, Natália. E para a mulher, né, para todo mundo que não está se sentindo bem, que tem alguma queixa, eu deixo aqui, né, se abra essa possibilidade ao tratamento da medicina chinesa, essa medicina milenar, né, que tem aí muitas comprovações de resultado, principalmente para a mulher que sofre e tem tanto espaço hoje em dia, né, na carreira, com os filhos, em casa. Então, é possível, né, você se sentir ainda melhor para cada fase que você está vivendo através da acupuntura. E eu terei imenso prazer em te ajudar nessa jornada. Já passa seu endereço de Instagram, seu endereço lá físico do seu consultório? Sim. Físico, eu estou atendendo na Clínica Carmelas, lá em Angatuba, fica no centro da cidade. E para quem quiser, pode me mandar dúvida também, né, pelo Instagram, Acupuntura Natália Santos. Perfeito. Então, mais um podcast se encerrando. Agradeço a vocês. Já deixe seu like, você que está nos assistindo. Se não segue, já siga, que o nosso podcast quer levar informações de saúde descomplicadas, fáceis de entender, com profissionais altamente qualificados da nossa cidade, Itapetininga, e da região também. Uma ótima noite para vocês.